Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos de Programação em C. Hoje nós vamos dar início à unidade 4, Estrutura Condicional. Na nossa primeira aula, nós vamos estudar como nós implementamos uma estrutura condicional em Portugal, beleza? Vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Bom, o que é uma estrutura condicional? Uma estrutura condicional é uma estrutura que avalia uma condição, uma expressão que retorna verdadeiro ou falso. Então, ela avalia essa condição, essa expressão, e se o resultado da expressão for verdadeiro, ela executa uma determinada ação. Basicamente, é isso. Numa estrutura condicional simples, o que nós temos é a palavra se e aí em seguida uma condição, que é a condição que será avaliada. Depois eu tenho então e um comando ou um bloco de comandos. Nesse caso eu tenho um comando apenas. Então, se essa expressão avaliada for verdadeiro, retornar um valor verdadeiro, então eu vou executar o comando. Se não, nesse caso não faço nada, sigo para a linha seguinte do meu algoritmo. Beleza? Essa é uma estrutura condicional simples, a mais simples possível. Aqui nós temos uma estrutura condicional simples, só que repare qual é a diferença para o comando anterior. Eu agora tenho se, uma condição, então eu vou avaliar se essa condição é verdadeira ou falsa, então eu vou avaliar essa expressão e vou olhar o retorno dessa expressão. Se o retorno dessa expressão for um valor verdadeiro, então eu agora vou executar um bloco de comandos. Neste caso eu tenho 3 comandos, comando 1, comando 2, comando 3. Como eu tenho mais de um comando, então eu tenho que delimitar esse bloco de comandos. E eu delimito com as palavras início e fim. Então, agora, nessa minha estrutura condicional simples, eu testo se essa condição for verdadeira, então execute os comandos 1, 2 e 3. E se ela for falsa, professor? Se ela for falsa, eu não entro no então, eu não entro nesse bloco de comandos, eu não vou executar esse bloco de comandos e passo para a linha seguinte no algoritmo, a próxima linha após esse comando se então. Beleza? Agora, eu posso ter uma estrutura condicional composta. Como é que funciona essa estrutura condicional composta, professor? É simples. Bom, neste caso, eu avalio se essa condição for verdadeira, então se o valor retornado por essa expressão for verdadeiro, então eu executo o comando 1. E se for falso? Se for falso, eu entro no se não e executo o comando 2. Então agora, se condição for verdadeira, então executa o comando 1. Se não, executa o comando 2. Depois eu passo para a próxima linha do algoritmo. Beleza? Entendido? Certamente que sim. Agora eu tenho uma estrutura condicional composta, mas com blocos de comandos. A diferença do exemplo anterior para esse é que em vez de um comando dentro do se e um comando dentro da estrutura se não, eu vou ter agora um conjunto de comandos, mais de um comando, um bloco de comandos. Então, esse exemplo aqui, o que ele está explicitando? Vou avaliar se essa condição for verdadeira, então eu entro nesse bloco do então, que está delimitado pelas palavras início e fim, e vou executar comando 1 e comando 2. Agora, se a condição for falsa, então se ela não for verdadeira, eu entro no se não e executo esse bloco de comandos que está delimitado por início e fim. Então, eu executo os comandos 3 e 4. Resumindo, se condição for verdadeira, então eu executo os comandos 1 e 2. Se ela for falsa, se ela não for verdadeira, eu executo os comandos 3 e 4.
Beleza, gostou da aula de hoje? Então deixa o seu joinha, dá o seu like, clica no sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, marca os amigos da turma, marca a galera da faculdade e até a próxima aula, beleza?